Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 chegaram ao fim. Um evento monumental onde atletas de todo o mundo deram tudo de si, buscando o cobiçado ouro olímpico. Atenção, Brasil! Bia Souza conquista a medalha de ouro para o Brasil! Mas, sejamos honestos, o que realmente chamou a atenção durante esses jogos não foram apenas as performances atléticas. Desta vez, o palco foi compartilhado com alguns episódios, digamos, inesperados. Houve a chocante expulsão de uma nadadora brasileira, uma prova de natação realizada em um dos rios mais icônicos do mundo. Icônico não exatamente pela qualidade de suas águas, mas por razões bem menos glamorosas. E claro, atletas dormindo fora da Vila Olímpica para escapar do calor sufocante. E então houve a cerimônia de abertura. Que deixou o mundo se perguntando: eu realmente vi isso? Mas antes de mergulharmos no tema principal, há algumas coisas que precisamos esclarecer. Eu gostei assim, amostradinho. Quando pensamos em desafios olímpicos, geralmente imaginamos feitos de força, resistência e perseverança. Mas Paris decidiu nos surpreender com um novo tipo de desafio. Uma prova de natação no Rio Sena. Você tá falando sério? Sim, aquele mesmo rio que serpenteia por Paris, passando por alguns dos monumentos mais famosos do mundo. Uma cena digna de cartão postal, certo? Exceto, é claro, pelo fato de que o Sena tem uma reputação, digamos, nada invejável quando se trata de higiene. As águas do Sena, conhecidas mais por sua cor turva do que por sua clareza, tornaram-se o palco de um episódio digno de nota. Relatos indicam que alguns atletas passaram mal após a competição, supostamente por ingerirem a água do rio. Quem poderia imaginar que nadar em águas com décadas de história e quem sabe o que mais poderia ter consequências? Mas será que o rio Sena é realmente o vilão dessa história? Ou será que o verdadeiro desafio é encontrar algo positivo em uma decisão que, no mínimo, foi questionável? E assim, chegamos à peça de resistência, ou melhor, a taça de vinho no banquete dos deuses, a cerimônia de abertura. Thomas Joly, o diretor criativo, prometeu um espetáculo para unir o mundo. O que ele não mencionou foi que parte do mundo poderia se sentir, bem, um pouco ofendida. Em uma performance transmitida para milhões de espectadores, vimos o cantor e ator francês Philippe Catherine interpretando Dionísio, o deus grego do vinho e da festa, em uma cena que deixou muita gente se perguntando: isso foi mesmo uma celebração ou apenas provocação? Catherine, quase nu e pintado de azul, estava sentado a uma mesa de banquete, cercado por dançarinos, drag queens e figuras extravagantemente fantasiadas, que para muitos pareciam parodiar a última ceia de Jesus. Mas Joly foi rápido em negar qualquer intenção de zombaria. Segundo ele, a ideia era criar uma grande celebração pagã conectada aos deuses do Olimpo, e Dionísio estava lá porque, afinal, ele é o deus do vinho e pai de Sequana, a deusa associada ao Sena, o mesmo rio onde, dias depois, atletas experimentariam suas delícias. Joly afirmou que sua intenção era clara: unir as pessoas e reafirmar os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. E, de fato, algumas pessoas viram na performance elementos da Festa dos Deuses, uma obra-prima renascentista de Bellini que retrata um banquete dos deuses no Olimpo. Mas para outros, a cena parecia menos uma celebração artística e mais uma provocação deliberada. E aqui estamos nós, vivendo em um mundo onde tudo parece gerar polêmica. Por que questões relacionadas à religião,
especialmente ao cristianismo, provocam reações tão intensas? Será que nos tornamos tão sensíveis que qualquer referência é vista como uma afronta? Ou, na era das redes sociais, cada imagem se amplifica a tal ponto que se torna impossível agradar a todos? Agora vejamos o que Elton Euler, terapeuta, professor de análise corporal, empresário e idealizador do método O Corpo Explica, fala a respeito deste assunto. Você não fala muito sobre Deus, né? Mas o que você achou da Santa Ceia das Olimpíadas de Paris? Não vi o que rolou. Eles colocaram uma Santa Ceia e aí tem diversas drag queens ali. Eu acho bobo, tanto quem fez quanto quem se ofendeu com isso. Eu acho que o povo tem que parar de tentar defender Deus. Acho que ele é grande o suficiente pra se defender. Tem muita gente boba, muita gente pequena, com procuração de Deus pra defender Deus e pra ofender o outro. Ah, você não pode fazer isso. É aquela versão de Deus daquela pessoa, ou a tentativa daquela pessoa de tentar diminuir Deus. É que na minha cabeça não faz sentido comparar Deus. E pra mim a igreja é campeã em fazer isso. Essa tolice aí, vamos chamar assim, que esses artistas fizeram, desculpa, muitas vezes a igreja faz muito parecido, sem mexer com a sua fé, ou é só uma reflexão. Porque quando você coloca Deus e o diabo disputando a alma humana, o céu e o inferno, como 50% de chance para cada lado, e é esse desenho que as pessoas fazem, vocês estão colocando Deus do tamanho do diabo. Então, comparar Deus não faz sentido. A parte do Deus deveria ser absoluto. Defender Deus deveria ser extremamente desnecessário. Então, você falou, eu não falo sobre Deus, e eu só tô fazendo esse vídeo porque não é sobre Deus. É sobre a pessoa que se ofendeu com o desenho, que se ofendeu com a imagem, que se ofendeu. Mas quando você tá certo de qualquer coisa, Fernando, você não se preocupa com quem tá errado. Se aquilo que eles fizeram foi errado, pra que dar atenção pra aquilo que tá errado? Não, vocês não tinham o direito de fazer isso. A verdade é que o direito eles têm. Ai, mas que Deus vai pesar a mão sobre vocês. Então deixe que Deus pese a mão, não pese a sua língua. O negócio é que as pessoas têm mania de usar Deus pra tudo. Eu não gosto de entrar nesse assunto porque as pessoas não têm nem disposição e nem capacidade pra pensar. Lembra da época da guerra? As pessoas iam se reunir pra orar, pra acabar com a guerra na Ucrânia, pra acabar com a guerra aí não sei onde, e a guerra não acabou ainda. Ou elas não oraram, ou Deus não atendeu, ou Deus não joga esse jogo. Deus não joga o nosso jogo. E já que a gente fez esse vídeo, não sei se vai funcionar, não sei se não vai funcionar, não sei se as pessoas vão entender, não sei se elas não vão entender. Você sabe por que as pessoas têm mania e a necessidade de defender Deus? Não. Porque não é sobre o Deus que as criou. É sobre o Deus que elas criaram. E quando elas veem a imagem do Deus que elas criaram na cabeça delas, que elas criaram para os outros, que elas criaram entre elas, que elas criaram entre o grupo delas, ser distorcido, ser deturpado, ser manchado, elas se sentem na necessidade e na obrigação de ir lá dizer: não, o Deus que eu acredito não é desse jeito. Mas você não precisa dizer, ou não precisaria dizer, porque ele é Deus. É certo o Criador defender a criatura ou a criatura defender o Criador? Quem é um homem para defender Deus? Quem é você para defender Deus? Deus precisa que você o defenda? Me deixe saber a sua opinião. Deus continua sendo Deus ou continua sendo do jeito que você acredita? Se você não atacar o que pensa diferente ou o que ataca o seu jeito de pensar, responda aqui e deixe Deus ser Deus. A palavra Deus tem um significado que talvez você não alcance. Não dá para comparar, não dá para modificar. Se é incomparável, se é imodificável, se é imutável, também deve ser indefensável, ainda mais por alguém como você. Então, o que você acha? A cerimônia de abertura foi um ato de criatividade ousada ou cruzou uma linha que não deveria ter sido cruzada? Enquanto deixamos essas perguntas no ar, é claro que a interseção entre arte, religião e opinião pública é um terreno delicado e repleto de armadilhas. Agora é com você. Deixe sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. Será que a arte realmente tem limites? Vamos continuar essa conversa.